o preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, deu um soco no Pedro assim que entrou no vestiário. Ele ficou incomodado porque o Pedro, após as entradas do Luiz Araújo e do Cebolinha, o Pedro sentou no banco de reservas e o Thiago Maia e o Varela foram aquecer. O Pablo chegou a chamar o Pedro não se manifestou, continuou sentado, e quando acaba o jogo, o Pablo entra no vestiário com o dedo em riste, dizendo que o Pedro faltou respeito com ele, que não permitia tudo aquilo. O Pedro retrucou, dizendo que quem tem faltado com respeito com o Pedro é a comissão técnica do Sampaoli. Vale a gente fazer um parênteses muito largo aqui, de que essa situação ela não é de hoje. A insatisfação do Pedro, não somente com jogar pouco, mas com o tratamento que ele sente que está recebendo da comissão técnica do Sampaoli. Ele entende não ter uma clareza nos processos, não ter o diálogo aberto para entender até como brigar novamente por uma posição. Já vem chateado, não é nem difícil de perceber isso no próprio semblante do Pedro. O Pedro já tem entrado não tem feito a menor questão de esconder que ele está muito insatisfeito. Ele já entra mesmo com um semblante ali, escancarando toda essa situação. Então acabou que juntou o Pedro já no limite por uma situação que ele está incomodado há um bom tempo. O preparador físico foi grosseiro e mal educado pelos relatos que nós temos também de muitas pessoas que estavam no vestiário. O Pedro retrucou e aí o Pablo, que já tem um histórico de agressões aí em outros clubes, como vocês mesmos trouxeram aqui no Olympique de Marseille, deu um soco na boca do Pedro. O Pedro está com a boca cortada, por sinal. E acabou que gerou tudo isso. Todo o elenco imediatamente saiu em defesa do Pedro, obviamente. Teve aquela questão, a chamada turma do deixa disso, de tentar afastar, mas o clima está pesadíssimo. O elenco do Flamengo folga amanhã, volta a treinar na segunda-feira. Alguns jogadores ficam em BH e quem gostaria de curtir a folga no Rio de Janeiro vai ter que esperar, porque o Pedro vai à delegacia prestar queixa, fazer exame de corpo de delito e já se manifestou, né? Deixa eu trazer aqui a íntegra do texto da postagem do Pedro. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Os dois últimos parágrafos me chamam a atenção, o parágrafo do meio mais ainda, porque revela uma queixa não só com o episódio, revela uma queixa com o tratamento que ele vem recebendo da comissão técnica. Né? A gente, nesse momento, assim, que a atitude do preparador é desqualificante, ela é descabida e não tem lugar em ambiente profissional ou na vida, ninguém deve se dirigir a ninguém com uma agressão desse gênero. Então, que a situação do preparador físico ela é insustentável, me parece muito claro. A dúvida é, a partir daí, o quanto isso se estende ao restante da comissão técnica. E aí, o que da nota me deixa intrigado é a que o Pedro se refere com a expressão covardia psicológica, que vem ocorrendo nas últimas semanas. Se é por parte apenas do preparador, se é da comissão técnica, e aparentemente ela transcende a questão dos minutos de jogo. É o tratamento. Mansur, que essas são imagens do Flamengo, dos jogadores do Flamengo indo para o ônibus, né? Mas as informações que a gente tem, atualizando com o CAE, é de que esse voo vai mesmo atrasar, porque vai ter que esperar o Pedro fazer o BO, né? Até porque o Marcos Braz acompanha o Pedro na delegacia. Enfim, o Flamengo, o mínimo que se esperava é mesmo que não deixasse o atleta desamparado. Então o Marcos Braz acompanha o Flamengo. Isso que está passando aí delegacia. É o preparador físico, exatamente, né? É o Pablo careca Fernandes, ali de roupa toda vermelha. Bom, exato. Então, assim, de bermuda. O Flamengo viaja em voo fretado, então tem ali toda de privilégio de estar numa sala mais exclusiva e tudo mais. Então, certamente, toda a delegação vai aguardar ali. Diante do ocorrido também, tem a liberdade de alguns jogadores que quiserem permanecer em BH e buscar algum outro tipo de curtir a folga de outra maneira, mas a questão é que o voo fretado só vem após o Pedro prestar a queixa. Caí, a gente notou aqui o Sampaoli tranquilo, controlado durante a entrevista coletiva. A gente tem como saber se ele já estava informado do episódio ao sentar para falar com os jornalistas? Não, certamente. A matéria foi publicada, ele estava durante a coletiva, até
fiquei naquela expectativa se algum companheiro ia ter a percepção em tempo real para fazer a pergunta, mas o episódio foi na frente de todo mundo que estava no vestiário, entre eles o Sampaoli. Até o Sampaoli tem o hábito de ir para a coletiva muito rapidamente, e hoje demorou um pouco mais do que o habitual, imagino que por conta disso. Conversei com muitas pessoas que estavam e estão ali no vestiário, agora enfim, estão caminhando para o aeroporto, e silêncio, assim, perguntei se houve algum tipo de posicionamento, fosse do Sampaoli, fosse do Pablo, fosse do Marcos Braz, perante o elenco, de pedido de desculpas, enfim, algum gesto após a agressão, e todo mundo disse que é silêncio absoluto, um clima ali até de choque ainda, diante do ocorrido, mas o que se sabe é que o elenco já se posicionou que enquanto o Pablo estiver no campo, né, porque o Flamengo tem alguns casos curiosos de que tira do campo, deixa recebendo, mas sem trabalhar também, enfim, a gente não sabe o que o Flamengo vai proceder, como vai proceder nesse episódio, mas no campo esse elenco já se posicionou que não tem o desejo de trabalhar mais com o Pablo por todo o ocorrido. E eu acho que a questão até que o Barreto pontuou, a gente já tinha falado aqui, a situação do Pedro vai muito além. A situação do Pedro envolve muito também o Sampaoli. Então, ele cita a comissão técnica. Quando ele cita a covardia psicológica, aí que vai ser preciso a gente entender se isso envolver algum tipo de deformação da relação hierárquica entre um comandante e um comandado, se isso resvalar em algum tipo de assédio moral, algum tipo de assédio psicológico, algo que transcenda apenas o não dar minutos ao atleta, que é uma prerrogativa do treinador, aí se torna um abalo na posição do treinador também. Deixa de ser uma questão entre um preparador que o agrediu e o agredido. Então, eu tenho relatos de situações conflituosas entre o Pedro e o Sampaoli nas últimas semanas. Assim. Tem uma cobrança depois do jogo contra o Grêmio? Exatamente. Então, após o jogo contra o Grêmio, a gente tem relatos também de pessoas que estavam no vestiário e presenciaram. Então, assim, a questão do vazamento, né, que o Sampaoli teria dito que o Pedro perdeu a chance de matar o confronto do gol perdido ali já nos minutos finais, em um jogo onde, por exemplo, o Gabriel perdeu um pênalti. Então, tudo isso conta muito numa disputa que é direta. Então o Pedro se sente mesmo ali em uma situação de não uma disputa por posição que demande apenas performance, né? Então esse é apenas um episódio, enfim. O Sampaoli lá atrás conversou com o Pedro, pedindo que o Pedro desempenhasse outras funções que não fosse apenas a que o Pedro está habituado, de ser um homem mais de área e tudo mais. E o Pedro se predispôs a isso, foi até elogiado publicamente pelo Sampaoli em algumas coletivas e depois voltou a perder espaço, enfim. Acho que esse é o ponto, mas depois eu falo. Só recapitulando aqui, porque a gente tem uma imagem para mostrar da saída do campo. Então, está na nota do Caís, né? O desentendimento começa na zona de aquecimento, né? Isso aí é um outro episódio. Não, isso aí é o que envolve o Bruno Spindel. Bruno Spindel, exatamente. Essa é a confusão quando ele tenta invadir o vestiário da arbitragem. Não, mas nesse momento aí, ó, ali à esquerda da tela está saindo o Pablo e o Pedro está passando também. É no mesmo momento. O Pedro está de camisa branca ali. Nesse momento ainda não ocorreu a agressão, mas já houve o desentendimento, né? Sim, até o nosso amigo Guto Rabelo, ele relata que no momento que o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, ele percebe que o Pedro senta e o Pablo ele dá como se fosse 2 tapinhas na ponta da chuteira do Pedro, tipo assim, vamos aquecer. E o Pedro se mantém sentado, né? Porque quando vai o Varela e o Thiago Maia, para quem não está muito habituado no protocolo de aquecimento, a CBF limita, são 5 a 6 jogadores por vez. Então, quando o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, aí sim o Thiago Maia e o Varela vão intensificar o aquecimento. O Thiago Maia até entra na partida pouco depois. E aí é quando o Pedro, talvez por ter a percepção de que não entraria, já que os 2 outros atacantes teriam entrado, enfim, já aí entra na suposição, ele fica sentado e é o que detona aí essa questão do Pablo, da parte do Pablo, né? Mas ele também já é uma ação do Pedro detonada pela relação deteriorada entre eles, enfim, é uma série de situações. O Pedro até aí, ele não tem uma boa justificativa para não ir aquecer. Se fosse assim, já acabaram as substituições, não adianta mais, não, mas ele poderia ter entrado. Porque já entraram muitos atacantes, eu não vou entrar. Quando termina em soco na cara, não dá para perguntar o que ele fez para receber. Não tem nada que ele possa ter feito para receber o soco. Até aí, a gente pode dizer que o Pedro não tem razão. Depois do soco, acabou.
né, a matéria do Globo Esporte, preparador físico de Sampaoli dá um soco no rosto de Pedro após a vitória do Flamengo sobre o Galo. Pablo Hernandes reclamou de comportamento durante aquecimento, atacante retrucou e foi agredido. A questão é a seguinte, gente, você que está chegando aqui agora na live no YouTube, está aqui também no Instagram, nas outras redes do Paparazzo Rubro Negro, olha, o Pedro não gostou de não ter entrado no jogo e foi para o banco sentar, ou seja, não quis continuar no aquecimento, né? Foi logo sentar. O preparador não gostou e foi retrucar no vestiário. E o Pedro reclamou que está sendo minado, segundo o Globo Esporte, Caê Mota, né? O Pedro reclamou que está sendo minado pela preparação, pela equipe do Jorge Sampaoli, né? Pela comissão técnica. Está sendo minado. E aí o preparador físico não gostou, segundo o Globo Esporte, deu um soco na boca do Pedro. Desferiu um soco na boca do Pedro, feriu o Pedro. E aí o que eu falo? É demissão na hora, justa causa. Né? O Pedro, tudo bem, acho que não sei se pode ser multa porque ele voltou para o banco. Não chegou a fazer nada muito grave, mas está incomodado. Agora, tem que... demissão na hora, porque esse cara pode acabar gerando a saída do Pedro do Flamengo. E o Sampaoli, não sei como é que fica essa situação toda. Né? O Flamengo está dirigindo a um carro aqui no estádio Arena Independência. Agora ajeita o outro carro aí, vambora. Presidente, vai seguir na minha viatura. Ok? Segura na minha viatura. Pode ficar tranquilo. Deixa eu falar pro senhor um minuto. Pra seguir ele, viu? O Pedro foi da van e o preparador físico foi no carro. Eles foram em carros separados. Vai até a viatura do agora e o preparador físico. Então tá aí, vamos ver aqui outro vídeo. Zagueiro Pablo passando por aqui para prestar depoimento como testemunha do caso. O zagueiro Pablo a passar como testemunha também lá para dentro da delegacia. O Pablo subindo lá a escada agora. Isso aqui foi lá na delegacia. Bruno Spindel chegando na delegacia. Acabou de chegar, são 3 horas da manhã e o Bruno Spindel subindo a escada agora. Bruno Spindel acabou de chegar à delegacia, que é o Deplan 1, para acompanhar o caso de perto. Por enquanto o zagueiro Pablo está lá dentro da delegacia. Dentro o Pablo, como testemunha. É isso aí, ó. O Bruno Spindel falou o quê, Mendonça? Repete aí que... Bruno Spindel. Segue mais. O zagueiro Pablo deixando aqui a delegacia, já prestou depoimento, ao que tudo indica, o Pablo vai saindo aqui, vai para dentro da van, onde estão Everton Cebolinha e Thiago Maia, outros jogadores do Flamengo, esses dois que estão aguardando também para prestar depoimento aqui no Deplan 1. Agora é a vez do Everton Cebolinha. Por favor. Deixa eu passar aí. Obrigado. Thiago Maia também acompanhando aqui. Thiago Maia e Everton Cebolinha. Os dois últimos que faltavam. No Deplan para prestar depoimento. Os dois últimos jogadores do Flamengo a prestar depoimento. Lembrando que o zagueiro Pablo já prestou, além do Pedro, que teria sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes no vestiário da Arena Independência. Pois
Por enquanto, testemunha aí o depoimento. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, prestou depoimento e vai saindo da delegacia aqui no Deplan 1. O jogo entre Flamengo e Atlético vai saindo por aqui. Ele vai deixando a delegacia e você está acompanhando aqui na S1 Live. E ele vai entrar na van diferente que estavam os jogadores. Ele vai sair no vai com a van, ele vai entrar num carro. Agora Vai entrar num carro. Com o Andreado. Beleza, ele não foi, né? Dá pra ver aí. Vai acompanhando aqui na S1 Live o preparador físico Pablo Fernandes após deixar aqui o Deplan 1. Prestou depoimento, ele teria agredido o jogador Pedro ainda no vestiário da Arena Independência e nesse momento vai deixando aqui o local onde fica o Deplan. Está dentro do carro, o carro todo escuro. E você segue acompanhando no nosso plantão aqui na S1 Live. Por enquanto, testemunha. Bom, tá aqui, ó. Marcos Pimenta, delegado do caso. Informação da Raíza Simplício. Após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, o atleta Pedro sofreu um golpe na face após uma discussão com o preparador físico. O preparador questionou o motivo pelo qual não teria aquecido. Pedro não gostou disso. Pedro não gostou e disse que apenas não queria ter feito o aquecimento quando o preparador deu tapinha na cara dele. Pedro tirou os tapinhas, o preparador deu um passo para trás e deu um soco na cara dele. É um absurdo, né? Tá cada vez pior toda essa situação. Aí Thiago Maia deixando a delegacia aqui, depois de prestar depoimento, o jogador do Flamengo vai deixando aqui o Deplan. Agora só falta o Pedro para sair do Deplan. E vai voltar para dentro da van. Três testemunhas. E agora o Pedro é o único jogador do Flamengo que continua lá dentro do Deplan 1. E a gente continua aguardando a saída do atacante do Flamengo. Aí Thiago Maia deixando. Primeiramente, meu nome é Marcos Pimenta. Eu sou coordenador geral do plantão estadual aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Marcos Pimenta, estou coordenador do plantão digital aqui em Belo Horizonte. Na data de ontem, no final da noite, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio de Independência, o atleta Pedro sofreu um golpe na face. Após uma breve discussão, ele foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro então tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na data já de hoje, nós procedemos às oitivas necessárias para inclusão no termo circunstanciado de ocorrência, o qual será remetido ao Poder Judiciário com vistas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e nesse caso houve a representação do atacante, que neste momento está indo para o IML para fazer o auto de corpo de delito. O que é o auto de corpo de delito? Para averiguar a gravidade da lesão sofrida pelo atacante. É o que tínhamos para informar, a Polícia Civil está atenta ao caso e dará a maior celeridade possível. E o Pablo Fernandes, ele foi para onde agora? Aí eu já não sei o destino dele. Ele deu alguma versão? Ele foi ouvido, A gente não vai adentrar no conteúdo da oitiva, mas não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um pequeno corte na boca, mas que será instrumentalizado, será averiguada a gravidade pelo nosso médico competente, o médico legal. Doutor, ele acabou dando também, postou nas suas redes sociais o Pedro, ainda no final da noite de ontem, sobre algum tipo de agressões psicológicas que ele poderia estar sofrendo. Ele comentou sobre isso? Não foi mensurado. No caso em tela, só agressão física, e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estava sendo sofrido, minutagem de jogo, nada disso. E as testemunhas, os outros atletas, qual foi o posicionamento deles? Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma singela discussão, motivada
pela não aquecimento no segundo tempo entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo no Independência. E o auxiliar ele pode deixar Belo Horizonte por estar no território nacional? Sim, a princípio não há mandado de prisão, não foi pleiteada a prisão cautelar. Trata-se, a princípio, vamos aguardar o que o médico legista da Polícia Civil vai diagnosticar. Mas a princípio uma lesão leve, que é instrumentalizada pelo termo circunstanciado de ocorrência. Peço licença. Deixa a pessoa sair aqui. O boletim a gente vai ter acesso? Calma aí. Então, aqui o responsável pela delegacia, nesse momento. Só um segundo, peraí. Só uma dúvida. Fala, Guilherme. Tudo bem? O preparador, ele é estrangeiro, ele pode sair do Brasil? Pode, não há prisão, a princípio, até a presente data, momento e horário, não há nenhum mandado de prisão e a pena conferida nesse tipo de delito, né, até uma contravenção, é uma pena diminuta, que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. Ele será, assim, esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama termo circunstanciado de ocorrência. Nós vamos condensar todas as oitivas e materializada já a lesão mediante o auto de corpo de delito, nós encaminharemos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, conforme dito anteriormente. Ele pode sair, diferente se fosse um caso de homicídio, roubo, estupro, que aí poderia ter sim a sua prisão findada aqui, prisão em flagrante, e poderia sim ser convertida em prisão preventiva, que não é o caso inteiro. Delegado, só repete seu nome, por favor, só para todos. Marcos Pimenta. Doutor, existe algum tempo, mais ou menos, que não, a gente tenha para uma solução? É muito definitiva? célere. Nós vamos aguardar o laudo do médico, então, né? Mas geralmente uma semana fica pronto, ou até amanhã já fica pronto. Pode ser até agora, ele está laudando, mas a gente pede parcimônia, uma cautela. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais que os jogadores, os atletas de hoje, né, eles percebem. A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Só uma dúvida também, a postura do Pablo durante o depoimento? Não, estava tranquilo, estava acompanhado acho que do seu advogado, de maneira tranquila. O Pedro também muito sereno, os jogadores todos do Flamengo estão serenos, prestaram suas declarações e já foram descansar. O Pablo assumiu que ele deu... Então, nós não vamos adentrar ao conteúdo, até para a gente evitar maiores percalços no caso. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Flamengo que hoje tem uma triste notícia aí, sobre o pós-jogo com o Atlético Mineiro. Aí o preparador físico do técnico Sampaoli, ele agrediu o atacante Pedro com um soco na cara, né? E com isso tá tendo uma turbulência entre os jogadores e o preparador físico, né? Os jogadores inclusive já se pronunciaram e falaram inclusive que não vão treinar no Ninho do Urubu enquanto o preparador físico estiver lá. Dessa forma a gente estava achando aí que o Flamengo estava vindo numa fase boa, né? E acontece dessas coisas aí para acabar prejudicando o time. Eu torço muito que esse preparador físico já suma logo, seja exportado aí do país, o que seja, porque nessas condições aí só vem a prejudicar o nosso time, né? Infelizmente é o que vem acontecendo. E possivelmente até o técnico Sampaoli pode sair, ser mandado embora, talvez, junto com o seu preparador físico. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma informaçãozinha do nosso canal. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, não perder nenhum. E deixe o seu like aí e vamos para cima, Megão!